Seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal. É uma alegria ter você aqui novamente para continuarmos a nossa jornada de paz, fé e transformação espiritual. Se você acompanhou o nosso primeiro episódio, você entendeu um dos maiores segredos da vida, que lutar contra a escassez através do desespero é como debater as pernas na areia movediça. Quanto mais força você faz com medo, mais rápido você afunda. Você aprendeu a importância de soltar o controle, acalmar o peito antes de dormir e descansar nas promessas do Pai. Mas hoje, neste segundo episódio da nossa série, nós vamos dar um passo além. Nós vamos olhar para a maior cena de multiplicação de recursos que o mundo já viu. Nós vamos caminhar lado a lado com as multidões e descobrir o que Jesus fez, na prática, segundos antes do milagre acontecer. Eu quero que você feche os seus olhos por um instante e viaje comigo no tempo agora. Esqueça os boletos, esqueça as cobranças por alguns minutos. Imagine a cena, uma tarde quente na região da Galileia, um lugar deserto, isolado, cercado por montanhas de terra e grama verde. Ao seu redor, há uma multidão imensa. O texto bíblico diz que eram mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Facilmente, passava de 10.000 pessoas reunidas naquele lugar. Aquelas pessoas estavam ali há horas, maravilhadas com o que ouviam. Mas o dia já estava terminando. O sol começava a se esconder atrás das montanhas, trazendo aquela luz dourada do fim de tarde, e a realidade bateu à porta. Aquele povo estava com fome, cansado, e não havia comida para ninguém. É aqui que a história se conecta com a sua vida hoje. Os discípulos de Jesus, que olhavam aquela situação com os olhos estritamente humanos, começaram a entrar em pânico. Eles começaram a fazer contas de cabeça, a olhar para o deserto, a olhar para o tamanho do problema e a se desesperar. Eles chegaram para Jesus e disseram: Mestre, despede a multidão. Manda esse povo embora para as aldeias vizinhas, para que eles possam comprar o que comer, porque aqui é um lugar deserto e já é tarde. Preste atenção na atitude dos discípulos. Eles estavam focados na escassez, no tamanho do problema, na falta de recursos. Eles olharam para o bolso, olharam para o deserto e só conseguiram ver o impossível. A única solução que eles encontraram foi fugir do problema, afastar o povo. E sabe o que Jesus respondeu para eles? Ele disse algo que deve ter chocado aqueles homens e que provavelmente choca você hoje quando lê. Jesus olhou bem nos olhos dos discípulos e falou: Não precisa mandar ninguém embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Imagina o impacto dessas palavras no coração daqueles homens. Os discípulos não tinham dinheiro, não tinha comércio por perto, a logística era impossível. E Jesus pede para eles resolverem. É exatamente o que acontece na sua vida agora. Às vezes a cobrança chega, o problema bate na sua porta, a conta do mês parece maior do que o seu salário. E parece que Deus está te pedindo algo que você simplesmente não tem como entregar. Parece que a vida está te cobrando uma solução que está além das suas forças. Mas preste muita atenção na didática do Mestre. Jesus não queria que os discípulos fizessem mágica. Ele queria que eles mudassem o foco. Os discípulos, ainda desesperados e sem entender a lição, saíram correndo no meio da multidão para ver o que conseguiam encontrar. Eles procuraram, perguntaram, vasculharam e voltaram para Jesus com uma notícia que, para eles, parecia uma piada de mau gosto. Eles chegaram e disseram: Mestre, tudo o que nós encontramos aqui em todo esse deserto foi um jovem, um menino que trouxe uma pequena cesta. Ele tem apenas 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E logo em seguida, o discípulo André fez a pergunta que resume a mentalidade de escassez da humanidade. Mas o que é isso para tanta gente? Eu quero parar o áudio aqui por um segundo para você refletir comigo. O que é isso para tanta gente? Quantas vezes você já olhou para o pouco de dinheiro que sobrou na sua conta no final do mês e fez essa mesma pergunta?
O que é esse salário diante de tantas dívidas? O que é esse recurso pequeno perto do tamanho do meu problema? O que é esse pouquinho que eu tenho diante da tempestade que eu estou enfrentando? Quando você faz essa pergunta com a voz trêmula de medo, você está agindo exatamente como os discípulos. Você está pegando o seu recurso, minimizando o valor dele, desprezando o que já está na sua mão e focando exclusivamente no tamanho da falta. Você está dizendo para o universo que o seu pouco não serve para nada. Mas veja agora a virada de chave quântica, mental e espiritual que Jesus nos ensina nessa passagem. Jesus não olhou para os 5 pães e disse: "Puxa vida, realmente o menino trouxe muito pouco. Vocês têm razão, não vai dar." Ele não reclamou, ele não murmurou, ele não se juntou ao coro de desespero dos discípulos. O texto bíblico diz que a primeira ordem de Jesus foi: "Fazei o povo assentar-se." E a Bíblia faz questão de ressaltar um detalhe lindo. Havia muita grama naquele lugar. Jesus ordenou que toda a multidão se assentasse na grama verde. Olhe a didática profunda desse movimento. Sentar na grama, naquele contexto, significa acalmar o coração. Significa parar de correr de um lado para o outro, atrás de saídas desesperadas. Significa interromper o ciclo do pânico e entrar em uma postura de recepção, de silêncio e de descanso. Jesus fez o povo silenciar o desespero antes de operar o milagre. Ele sabia que na frequência do pânico, nada se multiplica. Se você quer ver a sua vida financeira mudar, o primeiro passo é assentar-se na grama verde da fé. É respirar fundo e dizer para a sua mente: "Silêncio, o desespero não vai resolver essa conta." E então, com a multidão sentada e calma, Jesus fez o gesto que mudou a história da humanidade. Ele pegou aqueles 5 pães secos e os 2 peixes pequenos nas suas mãos. Ele não se envergonhou do pouco. Ele segurou o pouco, levantou os olhos para o céu e deu graças. Ele agradeceu. Aqui está o maior segredo da multiplicação que você precisa aprender e aplicar na sua vida financeira hoje. Preste muita atenção. Jesus não agradeceu a Deus depois que a comida multiplicou. Ele não esperou ver os cestos transbordando para dizer obrigado. Ele agradeceu quando o cenário ainda era de escassez. Ele agradeceu quando ainda eram apenas 5 pães e 2 peixes na mão dele para alimentar 10.000 pessoas. Ele ativou a frequência da gratidão antecipada. A ciência, a psicologia e as leis espirituais da vida nos mostram hoje o que Jesus já praticava na Judéia. A reclamação afasta a prosperidade. A palavra reclamar significa clamar pelo problema 2 vezes. Quando você olha para a sua carteira ou para o seu saldo e reclama, você está focando na falta, emitindo uma energia de escassez, e a vida simplesmente te devolve mais do mesmo. Mas quando você agradece pelo pouco que você tem hoje, você muda instantaneamente a sua sintonia espiritual. Você valida o que já possui, você reconhece a bênção da existência e abre o canal para o crescimento. A gratidão é o ímã da multiplicação. Se você quer ver os seus recursos multiplicarem de forma milagrosa, você precisa quebrar o hábito de amaldiçoar o seu momento atual. Pare de olhar com raiva para o seu salário. Pare de reclamar do valor que você tem para pagar uma conta, mesmo que falte para as outras. Mude a sua postura hoje. Pegue o seu recurso, por menor, mais humilde e mais escasso que ele pareça. Olhe para o céu e agradeça. Diga com o coração sincero: Pai, obrigado por esse pouco que está na minha mão hoje. Obrigado porque eu tenho o pão de agora. Eu coloco esse pouco na tua presença, porque eu sei que nas tuas mãos ele deixa de ser escassez e se torna a semente do meu milagre. Depois de dar graças, Jesus começou a partir os pães e os peixes e foi entregando nas mãos dos discípulos para que eles distribuíssem. E aqui há outro mistério lindo. O texto dá a entender que o milagre não aconteceu de uma vez só,
em um estalo de dedos. O milagre aconteceu no movimento. Aconteceu enquanto eles distribuíam. Conforme o discípulo pegava um pedaço e entregava para uma pessoa, quando ele olhava para a mão, o pedaço ainda estava lá. O milagre fluiu na ação de compartilhar com o coração leve, confiante e obediente. E qual foi o resultado final daquela tarde no deserto? A Bíblia diz que todos comeram, todos se fartaram. E quando terminou, Jesus disse para recolherem o que sobrou para que nada se perdesse. Eles recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. Pense comigo, eles começaram com uma pequena cesta de um menino e terminaram com 12 cestos cheios transbordando. Sobrou muito mais do que eles tinham no início da história. O Deus que você serve, o Deus que Jesus nos apresentou nos evangelhos, não é o Deus da escassez. Ele é o Deus da sobra, do transbordo, da abundância. Ele não quer que você viva uma vida miserável, arrastando correntes de preocupação e medo do amanhã. Ele quer te ensinar, através dessa didática maravilhosa, que o segredo do sucesso e da paz financeira não está no tamanho do recurso que está na sua mão hoje, mas sim em cujas mãos você coloca esse recurso. Quando você guarda o seu pouco para si através do medo e do egoísmo, ele continua sendo pouco e logo acaba. Mas quando você coloca o seu pouco nas mãos de Jesus, através da gratidão, do louvor e do descanso espiritual, a multiplicação deixa de ser um esforço humano e se torna uma consequência natural das leis divinas. O pouco com Deus é a base para o transbordo. Por isso, hoje, no encerramento deste nosso segundo encontro, eu quero fazer um convite para você. Eu quero que você faça as pazes com o seu momento financeiro atual. Pare de brigar com a sua realidade. Pare de gastar a sua energia vital, odiando as suas dívidas ou sentindo vergonha da sua situação. Assente-se na grama verde. Acalme a sua alma agora. Respire fundo. Sinta a presença acolhedora do Pai ao seu redor e entregue nas mãos de Deus tudo o que você tem e tudo o que você é. Agradeça pelo teto, agradeça pelo alimento de hoje, agradeça pelo fôlego de vida. Ative a chave da gratidão antecipada e assista, dia após dia, o nó da escassez ser desatado na sua história. O dono do mundo já está preparando os cestos da sua colheita. Essa é a segunda grande chave da nossa jornada contra a escassez e os problemas da vida. Nós aprendemos a soltar o controle e hoje aprendemos o poder de agradecer pelo pouco para ver o muito acontecer. E no próximo episódio da nossa série, nós vamos tocar em uma ferida ainda mais profunda. Nós vamos conversar sobre a nossa verdadeira identidade. Nós vamos entender o erro terrível de passar a vida inteira vivendo como um escravo do sistema, trabalhando pelo medo da falta, sendo que você nasceu para ser herdeiro legítimo do dono do mundo. Nós vamos destrinchar a parábola do filho pródigo de um jeito que você nunca ouviu na sua vida. E vamos descobrir o segredo oculto que estava bloqueando a prosperidade e a felicidade daquele filho que ficou em casa. Você vai entender o que realmente bloqueia a sua herança divina. Se esse ensinamento trouxe um pouco de luz e acalmou o seu peito hoje, deixe o seu coração em paz. Inscreva-se no nosso canal para não perder o próximo capítulo da nossa série. Deixe o seu gostei e compartilhe essa mensagem com um amigo, com um familiar, com alguém que você sabe que está passando por noites difíceis e precisa aprender a descansar e agradecer para ver o milagre da multiplicação acontecer. Que a abundância, a paz e o transbordo de Jesus visitem a sua casa, os seus negócios e a sua família hoje e sempre. Nos vemos no nosso próximo episódio. Entregue o controle, fique em paz.